Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar de direito administrativo e aí vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Nós já falamos da base, dos princípios. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a administração pública. Bem, o que é a administração pública conceitualmente? A administração pública vai ser a comunhão, a coletividade de agentes e entidades públicas que vão estar pautadas sobre a determinação legal visando um bem comum, ok? Com o intuito de administrar, regular. Então a administração pública é justamente isso, um conjunto de entes e agentes que vão prestar um serviço determinado em lei visando um bem comum, pautando a organização do Estado, tranquilo? Bem, muito importante nós separarmos a questão do sentido da administração pública. Isso porque nós temos dois sentidos. Um sentido que eu vou chamar de sentido formal e um sentido chamado sentido material. O macete é, o sentido formal prima sobre a organização, a forma. Então é um conjunto de órgãos, é um conjunto de agentes, atividades, que também pode ser chamado de máquina pública. Então é a consolidação da estrutura. Já no caso do sentido material, está atrelada às atribuições que são definidas pela lei, ou seja, a finalidade dela. Formal, estrutura, quando eu estiver falando de material, o objetivo, a própria atribuição, ok? Bem, a administração pública ela ainda é dividida em duas, em uma direta e uma indireta. No caso da administração pública direta, eu tenho que os membros da administração pública direta não possuem personalidade jurídica própria. Quer dizer, eu tenho uma derivação daqueles entes federativos, daquelas pessoas políticas, pessoas jurídicas com personalidade política, que vai ser a União, os estados, o município e o Distrito Federal. Essas pessoas precisam criar órgãos, que esses órgãos sejam vinculados a ela, que ele tenha um controle sobre elas, mas que elas não vão adquirir personalidade própria. Então imagine que a administração pública, quando ela tem essa desconcentração do seu poder, perceba, eu vou tirar aquela concentração de poder de mim, vou colocar em outros órgãos e aqueles ali vão estar vinculados ao meu poder. Eles não vão ter personalidade jurídica própria. Quem vai responder por eles serei eu, sujeito político, ok? Então eu tenho aqui no caso a desconcentração do poder. E aí, como via de regra, nós temos os ministérios, os órgãos atrelados ao executivo, o presidente, os poderes e os órgãos de apoio, AGU, secretarias, ok? Show! Já no caso da outra administração, nós vamos falar da administração pública indireta. Essa é um pouco diferente, porque eu vou falar de descentralizar. Então, eu sou o centro do poder, mas aí eu vou descentralizar, a administração pública, e eu vou criar novos centros. Essa criação de novos centros vai fazer com que esses pequenos centros formados possuam personalidade jurídica. E se eles possuem personalidade jurídica própria, eles vão ter um CNPJ. Outra coisa importante, eles vão exercer também atividade pública. Vão exercer atividade pública. Mas no caso da administração pública direta, a doutrina entende como atividades essenciais da administração direta, o qual precisa ser controlado pelo Estado para ter uma devida administração. Bem, dessa descentralização, eu vou ter aquelas que vão estar atreladas somente ao direito público e aquelas que permitem a questão do direito privado. De direito público, eu tenho uma autarquia. A autarquia, lembrando que a autarquia ela é criada por lei, ela não possui a dependência direta com a administração pública direta. Ela vai estar exercendo uma função típica do Estado, se ingressa por meio de concurso público, e dois exemplos claros seriam o IBAMA e o INSS, ok? E o DENIT, por exemplo. Então eu estou falando de agentes reguladoras, de fiscalizadores, que vão estar exercendo uma atividade do Estado, típica do Estado, essa de fiscalizar, organizar, ok? E aí eu tenho as fundações. A fundação, ela pode ser criada por lei, determinação já específica, ou por lei autorizativa. A lei autoriza a criação de uma fundação. Ela não tem fins lucrativos, ela traz para si uma natureza social, ok? Ela traz uma ideia de função pública, mas também desempenha funções atípicas. E o curioso é porque a fundação vai permitir também fundações que possuam o
patrimônio, a sua consolidação dela, perdão, regulamentada em direito privado. Então, existem entidades, as fundações, perdão, que vão estar atreladas a somente direito privado. Essas não possuem um controle direto da administração pública indireta. Então, seria um coringa. Porque quando eu falo de fundação pública, eu tenho a vinculação da administração pública indireta. Se eu falo de fundação privada, eu preciso verificar se ela é totalmente privada ou não, ok? Precisa ficar atento sobre esse detalhe. E aí, eu tenho ainda, na modalidade direito privado, as empresas públicas. Bem, empresa pública, meus queridos, ela vai estar uma consolidação de direito privado. A sua consolidação é por concurso público, mas o indivíduo vai ser contratado sob regime de CLT. Perfeito. Bem, o capital social das empresas públicas, ele é 100% integrado ao patrimônio público. E ele, em sendo integral ao patrimônio público, eu tenho que verificar que patrimônio público. Em sendo da União, isso já vai determinar qual é a minha competência. Então, órgãos, as empresas públicas detentoras de 100% de patrimônio público, a União, vão atrair para si a competência da Justiça Federal, ok? Porque a União é detentora de 100% do capital dela. Tranquilo? Então, regras de competência. Se a União ela é a detentora daquilo ali, com 100% do capital dela, a competência vai ser a Justiça Federal. Tranquilo? Show! Bem, sobre a empresa pública, ela admite qualquer tipo de societário e ela tem uma atividade de prestação de serviço. Ela vai prestar um serviço público, ok? Então, por exemplo, o metrô, no Distrito Federal, o metrô é uma empresa pública, ok? Em que pese a existência da relação do direito privado, ela vai ser uma empresa pública. Como que se ingressa? Por meio de concurso público. Qual é o regime? CLT, ok? Beleza. Sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista, ela vai admitir a participação do patrimônio, do direito privado. A sua consolidação empresarial vai se dar por meio das sociedades anônimas, ok? Ah, professor, fala um exemplo então de sociedade de economia mista. Banco do Brasil, Petrobras. Tá, beleza, professor. E qual a diferença então disso para uma empresa pública? Seguinte, no caso da sociedade de economia mista, 50% mais um vai estar atrelado ao setor público. Isso quer dizer que ele vai ser a maioria, ok? Então 50% mais um é o majoritário e os 49% são disponíveis para compra, as cotas partes, ok? Então são fracionadas em cotas. E aí eu tenho essa possibilidade de participação de outros indivíduos, até o próprio particular, adquirindo cota parte daquela sociedade de economia mista. Tranquilo? Bem, qual é a competência para julgar a sociedade de economia mista? Justiça comum. Não vai atrair nenhuma modalidade de foro privilegiado. Tranquilo? Show! Bem, dessas modalidades, ainda faltaríamos falar de umas entidades que não estão vinculadas diretamente à administração pública, mas exercem os mundos públicos, atividades públicas, ou então tem um condão de exercer tais tipos de modalidade. São as chamadas entidades paraestatais, as ONGs, as UCIPs e as de serviço social autônomo. Bem, a ONG é uma organização não governamental, filantrópica, que tem um condão de exercer alguma atividade que o Estado deveria estar fazendo, então ela vai e auxilia, ok? Tranquilo. Quando eu formalizo, eu tenho a autorização, eu tenho a regulamentação, quando é consolidado, ou seja, preenchido os elementos da lei do terceiro setor para a consolidação dessa ONG e tem essa proximidade com o governo, disse que eu tenho então uma OCIP, Organização Social Civil de Interesse Público. E as serviço social autônomo é aquelas entidades que prestam serviço social de maneira autônoma, ok? Ou seja, todos eles buscam complementar uma função que seria do Estado, ok? Bem, do que faltou a gente falar aqui foi só a questão do órgão. Bem, os órgãos que a gente fala da administração pública direta, retomando, eles não têm personalidade jurídica, eles não têm patrimônio próprio e eles estão sujeitos a um controle hierárquico. Tranquilo? Bem, para finalizar a aula de hoje, só queria falar desses três elementos. Por que é possível eu falar que a administração pública pode ser partilhada em direta ou indireta? Por causa de três motivos principais, meus caros.
Primeiro, a auto-organização. Cada estado possui a sua Constituição do estado. Cada estado possui a sua Constituição Federal, não, porque federal seria da federação toda, mas cada estado possui a sua Carta Magna, só que deve respeitar o princípio da simetria, ou seja, não pode chocar com a Constituição Federal. É ainda existente a questão da autolegislação, quer dizer, cada ente federativo pode criar atos normativos, regulamentares, e eles podem editar esses atos, que vão exprimir em normas, ressalvado, claro, que não pode ir contra a Constituição. E por fim, é porque é permitido a auto-administração, quer dizer, cada entidade federativa vai poder eleger o seu próprio representante do Executivo, ok? Lembrando, presidente, governador e prefeito. Tranquilo? Bem, por hoje é só, então até a próxima aula.